saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP Jubileu, Profecias. Esta série tá linda, deliciosa. E agora nós decidimos que vamos abrir todos os vídeos louvando ao Senhor, adorando a Deus. Aliás, graças a eles, graças a Ele, nós estamos conseguindo ser visto por alguns. Muito obrigado a você pela fineza da sua audiência. Muito obrigado. Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus. Não há temor nem obras más junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao bondoso Deus. Encontro ali o meu Jesus junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Encontro sim libertação junto ao bondoso Deus, e tenho paz e salvação junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto junto ao bondoso Deus. Ó bondoso Deus, poderoso Criador do céu e da terra, ó vigia das pessoas, te agradecemos pelas bênçãos que nos tem concedido. Abra nossos olhos nessa manhã, para que possamos entender a profecia bíblica. Esteja conosco, dá-nos sua proteção. Amém. Em nome de Jesus, amém. Sabe, faz mais de 30 anos que eu frequento assiduamente a igreja. Inclusive, a pontualidade é uma das minhas marcas. Vou te contar um segredo. Você sabe por que eu sou pontual à igreja?
por causa dos momentos de louvor. Eu gosto, a gente chega mais cedo, aí já tem lá um grupo louvando a Deus e a gente canta 3, 4, 5 hinos. É o momento mais delicioso no culto. Eu sempre falo aqui nas minhas gravações, pode olhar aí, são 1000 vídeos. 1000 vídeos, falta uma porçãozinha para 1000 vídeos. E eu sempre falo, quem sabe cantar, pode cantar. Quem não sabe cantar, deve cantar. Por quê? A melodia, a música, ela vai ser a guia mestra de toda a adoração no céu. Os anjos cantam diante de Deus dioturnamente. Eles louvam, adoram, exaltam a Deus. E nós, os humanos, faremos a mesma coisa. Eu tinha vergonha de cantar, tenho até hoje. Aliás, para falar a verdade, eu só cantei na frente na igreja uma vez. Uma vez eu participei de um coral, mas não vingou. Mas uma vez eu cantei na igreja brincando. Era um desafio. E aí tinha que cantar na igreja e eu cantei. Não lembro. Acho que eu cantei aquela música do céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu lembro que a irmã Lourdes adorou. Irmã Lourdes, que Deus a tenha, já descansa no Senhor. Ela era como uma mãe para mim. Muito bem. Depois de tantos rapapés... só para concluir. O louvor, ele é necessário. O louvor, ele é importante na adoração a Deus. Você tem que adorar a Deus cantando. Sabe, você não é famoso, você não é... Como é que chama aquele menino? Leonardo Gonçalves? Canta muito. Mas Deus não se importa com isso. Deus quer o seu louvor. Cante para Deus. Adore a Deus. Leia a Bíblia. Ore. Então, esses são os 3 fatores fundamentais que vai te manter na igreja. Hoje, nós estamos vendo, essa semana é a primeira semana, então a gente está engajando ainda, tá? Ó, as profecias bíblicas. Esse trimestre estamos estudando textos do pastor Charles Boston. O homem, ele é especialista em fazer palestras, o que significa que ele é um evangelista. Ele enche... Bom dia, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. O que quer dizer que ele é um especialista em falar de modo simples para as pessoas no dia a dia. Ele não está falando aqui nessa lição para os religiosos, também para os religiosos, mas ele fala de modo bem simples, de maneira que qualquer pessoa possa compreender. E ele começa falando alguns princípios da profecia, entende? A profecia não é para a glória do profeta, a profecia é para o entendimento do adorador. Quando Deus deu a profecia a Daniel,
Daniel, ele não é chamado profeta no livro dele. Jeremias, Isaías, Amós, Ezequiel, esses falaram, eu sou profeta. Deus me levantou como profeta. Mas a obra de Daniel ela o vindica, ela o autentica como profeta. E os escritos de Daniel, eles não tiveram tanto efeito no seu tempo. Por quê? O próprio Deus disse, Daniel, vá dormir, descanse um pouco, porque essas coisas que eu disse aqui são para muitos dias. Ou seja, quando Deus escreveu através de Daniel essas profecias, ele não estava pensando na reconstrução do templo de Jerusalém. Ele estava pensando em você, hoje, no ano jubileu. Sim, porque ele fala, essas coisas são para o tempo do fim. Tadã! Chegamos, tempo do fim. Aquele que se glorie, mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, faço juízo, faço justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Quem lê, entenda, diz o Apocalipse em alto e bom som. Leia a profecia bíblica e entenda. Quem lê Apocalipse, entenda. Quem lê a Daniel, entenda. Ele disse, cele, Daniel, mas agora está na hora de entender. Deus deseja ser conhecido. Deus se apresentou ao rei Nabuco. O rei Nabucodonosor era o homem mais tirano da terra. Ele matava, trucidava, assava. Deus se fez conhecer a Nabucodonosor. Na verdade, o nome dele poderia ser Nabucodonosor, porque ele matava. Ele vazou os olhos do rei Zedequias na frente de seus filhos. Não. Primeiro ele matou os seus filhos na sua frente. E depois ele vazou os olhos do rei. E ele disse, para que essa imagem seja a última vista por você. Isso é crueldade extrema. Isso é o que os criminologistas, a lei diz. Isso é um requinte de crueldade. Isso faz com que a pena seja dobrada. Então ele bem poderia ser chamado Nabucodonosor. Mas, pasmem, a Bíblia Sagrada é um livro composto por 40 autores, mais ou menos. Vão caminhando, Deus abençoe. Não esquece de entrar lá e dar o like, viu? Vigia das pessoas. Não sou eu, é ele lá em cima. Desculpa, me distrair com as irmãzinhas aqui. Elas são inscritas no canal. Saudações, mãe e filha. Ele bem poderia ser chamado Nabucodonosor, não Nabuco do Senhor. Mas ele, Deus, se fez conhecer a Nabucodonosor através do profeta Daniel. E esse homem se converteu de tal maneira que Deus lhe concedeu a graça de ele escrever um capítulo inteiro da Bíblia. Não creia em mim, vai lá, leia o capítulo 4 de Daniel. Esse capítulo foi escrito por Nabucodonosor, que depois virou Nabucodonosor. Sim, Deus pode transformar o mais rude dos corações. Você se sente rude? Você se sente imperfeito?
Você acha que você não merece o céu? Tcharam! Bem-vindo ao clube! É verdade, nós não merecemos. Assim como Nabucodonosor não merecia. Mas nós iremos. Por quê? Por causa da misericórdia do bondoso Deus. Por causa de Jesus, meu mestre. E é isso que nós estamos vendo nessa primeira semana efervescente do estudo das profecias bíblicas. Então, Deus quer ser conhecido, Deus ordena para que a palavra seja selada, mas também Ele ordena para que isso não seja selado, e Ele ordena que se estude a palavra, entende? Estude, estude, estude. Ainda que você não esteja compreendendo muito, estude. Hoje, quinta-feira, dia 3 de... Correto. Quinta-feira, dia 3 de abril. O título é Literal ou Simbólico? A Bíblia é um livro literal? A Bíblia é um livro simbólico? As profecias, Daniel e Apocalipse, são literais, simbólicos? Então a gente precisa entender. Literal quer dizer, é isso mesmo que vai acontecer? Ou é assim que é? Ou é apenas um símbolo? Quando Daniel fala que viu 4 animais e o quarto era estupendo, ele estava vendo esses animais, eram bichos andando mesmo pela terra? Ou isso foi símbolo que o profeta usou para descrever o que ele estava vendo? Quando estudamos as profecias, diz Monstra, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou de modo simbólico. Por exemplo, então desceram e foram para o mar da Galileia. Eles foram literalmente? Ou era simbólico? Eles estavam estudando algum tema? Essa passagem diz, é simbólico, eles desceram realmente, foram à beira do mar da Galileia. Uma outra imagem aqui. Aí a mulher vestida de sol fugiu para o deserto. Essa passagem da Bíblia, Apocalipse 12, é literal ou é simbólica? Existe uma mulher correndo pelo deserto? Dá para uma mulher se vestir de sol? É simbólico. Essa mulher simboliza a igreja. Esse sol que está na cabeça dela, brilhando assim, significa a presença de Jesus Cristo. Quando você tem a presença de Jesus Cristo, você fica iluminado. Quero que você fique assim, tá bom? O dia todo. Como determinar se algum texto deve ser entendido de modo simbólico ou literal? Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo representa? A principal maneira de descobrir isso é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo da Bíblia. Então você vai ler um pouco aqui, um pouco ali, entende? Muitas vezes o próprio texto bíblico ele explica,
Isso que você está vendo aí, Daniel, é um símbolo, tá bom? Esses animais significam reinos. E ele fala, e o primeiro animal significa esse reino, o segundo esse reino, o terceiro esse reino. E esse quarto animal estupendo é um outro reino também. Então a Bíblia se explica. Em vez de observar como são entendidas em nossa época, tá vendo? Os gafanhotos em chamas, tochas andando, e aí as pessoas falam, ó, tá descrevendo a guerra do Golfo. Não. Olha, o mar vai se secar, o rio vai secar, é literal. Não. Não. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso em Daniel 7 representa a Rússia. Será? Não, cara pálida. O urso é o símbolo da Rússia hoje. Mas na época que o profeta escreveu isso, urso significava outra coisa. Então nós temos que ir para o significado que a Bíblia oferecia. Porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo desse país. Contudo, essa não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético. Porque se fosse assim, a gente ia falar em Apocalipse 12. Apareceu no céu um misterioso dragão vermelho. Ora, essa imagem alude diretamente a quem? A qual país? A China, o dragão vermelho. Sim, mas dragão vermelho na Bíblia não quer dizer China. Eu já estou te ajudando aí, tá bom? Então, quando a gente for ler Apocalipse 12 e falar do dragão vermelho, não é a China. Esse dragão vermelho deve ser outra coisa que a própria Bíblia vai dizer quem é esse dragão vermelho. Entende? É assim que nós devemos estudar a Bíblia. E não ficar emocionado e olha, dragão vermelho é a China. Agora vamos temer a China. Precisamos temer a China. Porque eles estão comprando cada metro de terra desse país. O Brasil tem uns políticos que falam, nossa bandeira nunca será vermelha, mas já é. Nós estamos seguindo um regime muito parecido com aquele. E tá difícil. Alguns falam, nunca, o Brasil é tão diferente. Não, não é. O Brasil nunca vai venezuelar. Já venezuelamos. Já tem país falando assim, por favor, senhor presidente, não deixa a América, o nosso país, virar o Brasil. Tá vendo? É um risco sério que existe. Voltando aqui. Leia as passagens abaixo e você vai ler com muito cuidado, porque essa leitura vai ser importante para o nosso estudo durante todo o trimestre, tá bom? O livro de Daniel, Apocalipse, algumas passagens de Isaías, Jeremias, Abacuque, Ezequiel, dos profetas, sempre que aparece aqui, vai e leia com muita atenção, entende? Porque não é só uma meditação da manhã, é um estudo. E você precisa entender o contexto geral. Saudações, meu irmão, vai com Deus. Você precisa entender o geral, entende? Por exemplo, eu passo essa liçãozinha aqui em 10 minutos, às vezes um pouquinho mais. Só que eu não estudei tudo para passar aqui para você agora, em meia hora. Não, meu amigo. Eu estou usando a lição da semana como guia. Mas, bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Mas o que eu estou passando para você é a minha experiência de mais de 35 anos. Entende? É por isso que eu falo com segurança. Porque eu não estou sozinho, eu estou
em cima, eu estou no ombro de gigantes. Alguém falou isso, eu não lembro quem foi. Mas lembra, é como se você fosse você era criança, tinha 4, 5 anos, e foi a um show, a uma peça, a um jogo, e você não consegue ver o que está acontecendo no palco, porque as pessoas são altas e você não consegue ver. Então o pai pega esse menino e coloca no ombro, entende? Aí o menino passa a ver, ok? Os profetas são esses pais. Nós temos que subir no ombro do profeta para que possamos ver o desenrolar no palco da história, entende? É por isso que você não vai ter entendimento bíblico se você não ler a Bíblia diariamente, com oração, com coração de louvor a Deus, entende? Com humildade. Porque é assim, o entendimento ele vem com o tempo. A Bíblia diz que as cãs são sabedoria. Cãs é cabelo branco. Sim, é sabedoria. Para aqueles que se dedicaram a saber. Porque adianta você envelhecer sem fazer nada, sem ler nada, sem ouvir nada, sem aprender nada. Hoje está na moda o clube da solitude. Pessoas vivendo sozinhos. Mas isso não é ensinamento bíblico. Funciona, claro. Às vezes é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas, se você está vivendo sozinho, por melhor que seja, o aprendizado seu está sendo pouquíssimo. Então, meu amigo, meu irmão, meu dileto, minha querida ouvinte, minha querida teleouvinte, a solidão, a solitude pode ser boa. Ela nos priva de muitos problemas, mas enquanto ela nos priva de problemas, ela nos nega privilégios essenciais para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento da vida, para a sabedoria. Então agora você vai ler os textos, aperta o pausa, volta aqui, tá bom? Daniel 7:7, Daniel 8:3, Daniel 7:24, Apocalipse 1:16, Efésios 6:17, Hebreus 4:12, Apocalipse 12:1, Apocalipse 21:2, Efésios 5:31, Efésios 5:32, Jeremias 6:2. Aperta o pausa, vai lá, leia com tranquilidade. Agora eu estou publicando esse estudo de manhã para facilitar para você. Então você pode ver de manhã e você vai ter o dia todo para acompanhar os estudos, tá bom? Para mim está sendo ruim um pouco porque eu me confundo. Por exemplo, esse estudo é de quinta-feira, mas eu estou fazendo na manhã de quarta, para que eu possa publicar hoje à noite, entende? Para que amanhã, quando você acordar, já esteja o estudo aí. Tanto é que eu estou sendo feliz com essa nova didática, com esse novo modo de passar. Por quê? Porque as pessoas estão tendo mais tempo para ver meus vídeos. Estou muito feliz com a grande audiência que estou tendo. Louvores sejam dados a Deus. Obrigado, Senhor. Muito bem. Aqui o autor Sean Bonston, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço. Ele tem um nome tão peculiar. O autor da semana da lição passada era Peckham. Eu gosto de olhar sempre o nome do autor para eu, porque quando ele fala aqui, a gente tem que falar, fulano está falando. Então esse é Shel Bonstra.
é diretor orador da Voz da Profecia nos Estados Unidos. A Voz da Profecia é um programa missionário mundial. Aqui no Brasil, o que ficou popularizado é o grande Roberto Rabelo. Hoje ele já dorme no Senhor. Então são pessoas muito sabidas que têm a vocação de pregar para as grandes multidões. Quando seguimos, agora o Blomstrom está falando. Charles Blomstrom. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás dos simbolismos proféticos desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre, o que quer dizer chifre na profecia bíblica? Não estou falando do seu vizinho, marido. Brincadeira. Pelo amor de Deus. Não estou falando dos cornos. Tá vendo? Você não deve olhar as coisas com a nossa visão moderna. Se você fala chifre hoje, fala corno, você vai lembrar do quê? Do homem que é traído pela mulher, ou da mulher que é traída pelo homem. Na Bíblia não. Chifre na Bíblia significa poder, reino. Por exemplo, chifre simboliza poder político ou nação. Ah, tá vendo? Então você não deve ler a Bíblia com a mente secularizada. Nós temos a mente de 7 milênios. Bom dia, irmãzinho. Então, o chifre pequeno correu e fez isso. Aí você fala, o quê? Chifrudinho, corninho? Perdão pela linguagem chula, tá? É só para ficar mais entendível. Espada representa a palavra de Deus. Espada significa força, ímpeto, guerra. Então a palavra de Deus, ela é guerra. Mulher. Lembra que eu falei mulher vestida de sol? Eu já sabia, por isso que eu falei. Mulher na Bíblia significa igreja. Quando diz no Apocalipse 12 que o apóstolo viu uma mulher vestida de sol, ele viu essa imagem aqui, ó. É como se o sol estivesse sobre ela. Então uma pessoa vestida de sol é uma pessoa imbuída do Espírito Santo de Deus. É assim que eu e você devemos estar. Então, a mulher vestida de sol, quer dizer, uma igreja que detém a sabedoria de Jesus Cristo, que tem a presença do Espírito Santo. A Bíblia explica claramente isso. Por que Deus falou por meio de símbolos, em vez de ser direto em sua revelação? O Apocalipse, ele foi escrito todo em símbolo, porque se ele fosse direto, o Império Romano teria destruído o Apocalipse de João, assim como ele tentou destruir o próprio João. Porque Pedro, de maneira enigmática, referiu-se a Roma como Babilônia? 1 Pedro 5,13. Por que Pedro, bonitinho, chamou Roma de Babilônia? Pelo mesmo motivo que hoje nós chamamos Roma de Babilônia. Sim, lembre-se, na grande profecia bíblica estamos vivendo o quarto reino enigmático, que vai ser sucedido pelo quinto reino, que é o reino de Jesus Cristo. Na verdade já foi, só que eles não sabem ainda. Satanás a destruído. Então o quarto reino enigmático
vai ser substituído pelo quinto reino. A pedra misteriosa que saiu da montanha, desprendeu-se sem poder humano, sem apoio. Até perdi o que eu estava falando, meu Deus. Então, esse reino... lembrei agora. Pedro falou Babilônia porque ele não podia falar Roma. Hoje a gente fala Babilônia porque a gente não pode falar Roma. É o mesmo motivo. Se você falar Roma, você pode ser preso. Aliás, João até falou em alguns momentos, por isso ele foi preso. Diz a história que a tradição que ele teria sido jogado num latão de água, de óleo fervente. Tão forte era o ódio que o Império Romano tinha dele. E esse Império Romano, nós vamos descobrir nas profecias bíblicas ainda esse mês, que esse Império Romano ainda está vivo até hoje. Entende? Só que a gente vai chamar de Babilônia para não ter guerra com ninguém. Apocalipse 14 fala, fugir dela, sai de Babilônia. Fugir dela. Fugir dela. E ele fala, caiu Babilônia. Então, você tem que entender que caiu Babilônia, caiu Roma. Então a mensagem é a mesma para hoje ainda. Caiu Roma, caiu Babilônia. São linguagens simbólicas, entenda. Tenha paciência também. Existem razões pelas quais... Bom dia, Olá. meu irmão! Eu senti saudade de você! eu também! Eu esqueci seu nome. Francisca! Olha o que está escrito na... Fica assim. Para eles verem o que está escrito na sua blusa. Olha o que está escrito na blusa da minha irmãzinha Francisca. Você está acompanhando os vídeos? Sim! Que legal, a irmãzinha Francisca sentiu saudade de mim. Eu também senti saudade dela. Pois é! É que às vezes eu troco... Todos os dias eu passava aqui, cadê o irmão que não está mais evangelizando aqui na praça, meu Deus! Obrigado. É que às vezes eu vou em outro lugar. Porque eu gosto, como eu sou assim muito... É difícil ficar me ouvindo. Eu sei que a pessoa sofre. Oh, meu Deus, não sofre não! Então o que eu Deus faço? não faz ninguém sofrer. Cada vez eu vou num lugar diferente para ter uma paisagem diferente, para ir, sabe, alegrando um pouco a pessoa. Eu sei que meus vídeos são difíceis de assistir. É nada, não, meu filho. Quando se ouve a palavra de Deus não deixa ninguém sofrer, só deixa a gente feliz. Amém, irmãzinha Francisca. Então mandei esse compartilhar aqui de novo. Compartilha, irmão, o vídeo do nosso irmão. Sabia? É isso aí. O vídeo que eu coloquei agora, ele teve um monte de visualizações. Será que esse é o seu? Não. Não, é não. Teve quase 1000 visualizações, você viu? Você tá vendo? Esse último? Pois é. Gente, visualiza lá, compartilha. Irmãos, eu tô olhando onde, porque trabalhador é assim. Ele é trabalhador, eu também sou. Nós vamos... Eu Tchau, pego a 7, irmãos. você pega a 7 também? Tá, também. Aí, ó. Tchau, irmãos. Bom trabalho. Que Deus abençoe. Gente, eu ganhei o dia hoje com essa irmãzinha. Vai com Tchau, Deus. irmão. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém. Adoro. Irmãzinha Francisca, tomara que eu não esqueça. Olha, ela me defendeu. Ela falou que ela gosta dos vídeos longos que eu faço aqui. Eu queria saber editar para poder cortar muita parte que não precisa, mas eu não sei. Enquanto eu não aprendo, eu não vou parar de fazer a obra de Deus.